Este vídeo descreve cenas de violência e outros assuntos delicados. Recomenda-se cautela e discrição ao assistir. Também pode conter temas e imagens inadequadas para pessoas sensíveis. Se você está sofrendo algum tipo de violência ou lidando com pensamentos violentos, procure ajuda especializada. Ajude o Tribunal Brasil. Curta, comente e se inscreva no canal. No dia 30 de novembro de 2019, durante um encontro regado a muitas drogas e bebidas, alguns jovens mataram o professor Ronaldo Pescador de 40 anos. Este é o julgamento de Joey, Gabriela, Marcelo e Guilherme, acusados de serem os autores do crime. Além deles, houve ainda a participação de uma menor de idade. Ronaldo foi torturado com socos, chutes, golpes de estrangulamento, conhecido como mata-leão, e por fim, golpeado várias vezes com um martelo. O corpo do professor foi encontrado no banco traseiro do seu próprio carro, enrolado em um tapete, amarrado com fios elétricos e com uma peça íntima feminina dentro da boca. Qual foi o motivo deste crime? Aparentemente, nem mesmo os acusados sabem ao certo a resposta. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? O nome completo da senhora, qual que é? É Vilma Aparecida Ortemaia. Dona Vilma, eu quero crer aqui que pelo seu sobrenome a senhora tem um parentesco com um dos acusados, é isso? Em relação ao Marcelo, né? Sim. Tá, qual que é o parentesco que a senhora tem com ele? É meu filho. Tá, a senhora é mãe do Marcelo. Sim, mãe do Marcelo. Tá, perfeito. A senhora vai ser vista como informante, não como testemunha, é uma questão meramente processual. Para a senhora importa que quem responder as perguntas de acordo com os fatos ocorreram, tá bom? Em relação à presença deles aqui em plenário, algum problema para a senhora? Não, sem problema. Tudo bem. A senhora foi indicada, então, pela defesa do acusado Marcelo. Então, quem inicia as perguntas, doutora Dom? Então, o senhor tem a palavra, fica à vontade. Muito obrigado, excelência. Bom dia, dona Vilma. Bom dia. Em relação ao Marcelo, como era o Marcelo na infância? Olha, doutor, o Marcelo, ele foi uma criança... De criança, a senhora pergunta? Desde criança, ele, assim, teve problemas... Ele era um pouco nervoso, né? Então, ele fez tratamento. Ele fez psicólogo, fez psiquiatria, tomou remédio quando mais criança, né? E até uns 15, 16 anos ainda ele tomava remédio, até mesmo remédio controlado. E depois disso, eu perdi um filho num acidente bem grave. Então, depois que eu perdi meu filho, o Marcelo começou a sair e ele não era usuário, não bebia, não fazia nada disso. Então, quando meu filho faleceu, ele ficou meio descontrolado. E saía, daí às vezes bebia, começou a usar droga, sabe? E foi assim, em casa ele é um amor de filho. Sempre me ajudou, foi sempre uma pessoa maravilhosa, um filho maravilhoso. Mas a partir do momento que eu perdi meu filho, mais velho, que era o companheiro dele, ele começou a beber, porque ele sentia muita falta do irmão. Né? E logo após, eu também perdi meu marido. Aí as coisas ficou pior ainda. Sim. E seu filho que faleceu, ele tinha um filho? Tem um filho? O meu filho que faleceu, sim. Como é a ligação do Marcelo com o filho com o seu neto? Olha, o meu netinho, ele está com 9 aninhos. Ele é bem apegado com o Marcelo. Marcelo sempre foi assim, quando meu filho faleceu, meu marido também era meu marido, depois meu marido faleceu. Então, o meu netinho se apegou muito nele. Que daí ele levava o Pedro, né, o nome do meu neto é Pedro. Ele levava para brincar, ele saía passear, soltar raia, andar de bicicleta, né? Então, o meu neto também se apegou muito a ele. E eu trabalhava na escola, né? Então, eu trabalhava o período inteiro, daí ele ficava cuidando nas férias. E quando eu estava trabalhando sem as férias, que ele estava estudando, meu neto ficava na mesma escola que eu, né? Mas quando eu precisava que não tinha ninguém para cuidar do meu netinho, era ele que cuidava. Certo. Com os falecimentos que a senhora teve, com as perdas, a senhora já apontou que o Marcelo, ele começou a beber, usar drogas. Sim. E isso fez ele entrar na criminalidade também. A senhora sabe pelo que ele responde já? Eu, na verdade, assim, doutor, eu não pus um filho no mundo para tirar a vida de ninguém. Não foi isso que eu ensinei para meus filhos.
sabe? Isso que aconteceu dói muito dentro de mim, sabe? De ter acontecido isso. Porque eu sinto a dor. Eu senti 3 vezes a mais a dor que essa mãe também está sentindo, sabe? Então, assim, eu tenho mais filho, eu tenho o Marcos, tenho mais 2 filhos. Meus filhos nunca me deram um problema. Nunca, nenhum deles. E o único que já teve desde pequenininho, assim, esse problema, tomar remédio, depressivo, foi o Marcelo, sabe? E eu sinto muito, peço perdão pela família desse professor Ronaldo, né, que eu não conhecia, mas eu peço perdão, eu como mãe, também, que a família deve estar sentindo a dor que eu senti, sabe? Para mim é triste, sabe? Porque eu não pus um filho no mundo para tirar a vida de ninguém. Sabe? Sim, dona Vilma. Então, assim, eu peço perdão mesmo pela família, sabe, que está enlutada, porque eu também senti, e sinto até hoje, a dor no coração, porque eu perdi também, Certo. sabe? E em relação aos fatos agora, propriamente dito, o Marcelo chegou a comentar alguma coisa com a senhora a respeito dos fatos? Ele até comentou alguma coisa comigo quando eu fui visitar ele, né? Agora que ele está preso, eu fui visitar ele e comentou algumas coisas. Mas quando aconteceu essas coisas aí, né, esses fatos, eu não lembro assim, o dia que aconteceu, porque eu estava na chácara, né? Então, e eles ficaram em casa, ele ficou em casa. E quando eu voltei, eu cheguei no domingo, né? E ele não estava em casa. Aí eu saí e meu filho mais novo falou que umas horas ele chegou, tomou banho e foi dormir. Aí eu voltei para casa, né? E cheguei, o Marcelo estava dormindo. Foi num domingo, eu lembro. Num domingo, o Marcelo estava dormindo. Tomou banho e foi dormir. Ali por volta de uma meia-noite, mais ou menos, o menino, o Joey, foi lá no portão de casa chamar ele. E daí ele saiu com o Joey e depois disso eu não conversei mais com o Marcelo, não sabia onde ele estava, sabe? Fiquei atrás, não sabia onde ele estava. Saía para trabalhar, preocupada, porque eu não sabia onde ele estava. Certo. E durante essas visitas que a senhora fez no sistema prisional, conversando com ele, a senhora sentiu algum tipo de arrependimento por parte dele? Senti muito. Ele até pediu perdão para mim, né, por ele ter feito isso. Chorou, falou: mãe, eu estou muito arrependido por ter feito o que eu fiz. Eu estava totalmente drogado, todos nós, né? Falaram que todos eles estavam drogados. 3 dias usando drogas, bala, doce, sei lá o que é isso. E chorou no meu ombro, pediu perdão pelo que ele tinha feito. Certo. Muito obrigado. Devolvo a palavra, Excelência. Os demais defensores, alguma pergunta? Por 2 sem perguntas. Ok, Ministério Público, assistência. Ministério Público. Bom dia. Bom dia. Eu esqueci seu nome, senhora. Vilma. Dona Vilma. Dona Vilma, a senhora mencionou o histórico do seu filho Marcelo Rottmeier, né? Isso. Que ele era um bom menino e que tudo mudou após o falecimento do seu outro filho. Esqueci o nome do outro filho. O meu filho mais velho, o nome dele é Fábio. O Fábio. Uhum. Né? E teria sido um acidente automóvel? Isso, ele sofreu um acidente de moto. De moto. Que Isso. ano que foi isso, senhora? Foi em 2013. 2013. E de lá para cá, o Marcelo, então, caiu nas Caiu no drogas. mundo das drogas. Certo. Tá. Até então, ele estudava, trabalhava, tudo certinho. Sim, até então ele estudava, né? Trabalhando, assim, ele não estava ainda, né? Trabalhando. Mas a partir do momento que meu filho faleceu... A senhora só Sim. tinha os dois? Não, é o mais velho que faleceu, né? Aí ele, e eu tenho um mais novo, Como é o nome do mais novo? Marcos. O Marcos. Marcos. O Marcos está com quantos anos? O Marcos está com 22 agora. 22. O Marcos 27 também... ele fez 27. agora. 27. O Marcos já teve algum problema com droga também? Não, Ou graças polícia, a Deus. justiça? Nunca, o Marcos nunca lhe deu Graças- problema. O nenhum Fábio problema. nunca lhe deu problema. Nunca. Só o Marcelo deu problema. Sempre. E quando foi a primeira vez que a senhora se recorda que o Marcelo começou a apresentar um problema? Qual foi o primeiro ato dele, assim, que a senhora teve que, sei lá, ser chamada na polícia ou na justiça? O que é que ele teria feito?
Olha, eu não lembro muito bem, mas ele saía com os amigos dele, ele bebia daí na rua, ele usou droga. Eu fui chamada uma vez lá por causa de um assalto. Um assalto. E quem que ele teria assaltado? Mulher, menina? É Quando menino. Menino. Sabe quando que foi isso? Ai, não lembro. Houve violência? Não. Não? Eu tenho uma informação que em 27 de julho de 2014, ele teria desferido um golpe de faca no Rodrigo Fernando da Silva Pereira. A senhora sabe desse fato? Eu fiquei sabendo. O que aconteceu? O que é essa situação? Então, esse menino deu uma facada no Marcelo. Ah, esse menino deu uma facada no Marcelo. Ele agrediu o Marcelo, acho que eles estavam num bar. Foi o que me passaram depois, que daí o Marcelo foi levado para um hospital, né? E aí o rapaz chegou por trás e deu uma facada por traição nas costas dele. Certo. E depois ele foi e lá e... depois disse que estavam num posto lá, assim, que a gente que é mãe, eu estava dentro de casa, eu não sei direito, mas parece que houve uma confusão entre eles e se encontraram se novamente, encontraram e daí novamente, o Marcelo daí- esfaqueou o daí rapaz. eles brigaram, Tá, daí o então Marcelo esse fato efetivamente existiu. existiu. Tá. Uma outra circunstância que eu tenho também aqui é que em fevereiro de 2014 ele foi encontrado com uma arma de fogo. Lembra-se desse fato? Ele foi encontrado 2000 e pouco, acho que foi, ele também, foi ano que ele foi preso, né, que daí eu Isso, fui isso, lá, aham. isso. Perto do colégio Roberto Langer lá. Isso, aham, Lembra desse fato? também. E ele estava com uma arma de fogo. A senhora Sim. viu essa arma alguma vez ou não? Eu nunca cheguei a ver, eu só na hora ali que eu fiquei sabendo que ele estava com arma, não sei de quem é. Certo. E parece que, inclusive, ele resistiu à prisão, brigou com os guardas. Acho que ele não queria ir preso, né? Ah. Ele não queria ir preso. Certo. Mas foi preso. Foi. Sabe, tá. E sabe dizer por que ele estava andando com essa arma de fogo aí? Olha, doutor, eu não lembro, porque me chamaram também na hora, eu cheguei ali, né? E daí ele já foi preso, não sei te dizer o motivo. Certo. Quem que é Henrique Samuel Nunes Provo? É um amigo dele lá do bairro. Amigo dele. Sabe dizer se eles já foram presos juntos? Foram juntos. O que é que eles foram presos juntos? Foi num ato de roubo. Roubo. Esse roubo que eu falei que eles roubaram. Ah, o esse celular. roubo que a senhora estava mencionando. Uhum, Esse foi em março de 2015. uhum. Ah, tá certo. Perfeito. Bom, com relação ao Marcelo e esses amigos dele aí, a senhora sabe dizer se o Marcelo conhecia o Guilherme? Sim. Ah, eram amigos. Há quanto tempo? Já bastante tempo, não lembro assim, mas eles se criaram junto no bairro, né? criaram Juntos. O Joe e Matheus Também. também. Uhum. O Marcelo, a Gabriela, ele conhecia? Não, Não, conhecia. eu não sei se ele conhecia, eu não Certo. conheço. O Wallace, irmão do Joey, a senhora conhecia? Conhecia. Gustavo, conhecia o Gustavo? Não, Gustavo. Um rapaz que teria levado um tiro no pescoço uma vez e depois... parece que Não conheço. não sabe, não Não. conhece. Ok. Bom, vamos falar um pouco do fato, né? A senhora sabe dizer se o Marcelo, nessa data aí, vamos falar de sexta, sábado e domingo. Uhum. Porque tem dia 29 sexta, tem dia 30 sábado e dia 1º domingo. A informação que nós temos que alguns deles teriam ido numa festa rave, lá na chácara perto do zoológico. Sim. A senhora sabe dizer se o Marcelo foi nessa festa ou não foi na festa rave? Não. Ele não foi na festa rave? Não Tá. estava na festa. A senhora sabe dizer aonde ele estava? Então, como eu falei, eu estava na chácara, né? Sim. Eu tinha já viajado na sexta-feira. E ele tinha ficado em casa. Mas teve bastante gente que me falou que ele estava no posto. No posto, Num posto. bebendo. Bebendo. Tá. Sabe dizer com quem ele estava nesse posto? Também não sei. Não sabe. Não sei. Bom, depois a informação revela aqui que todo mundo teria, de certa forma, se encontrado na casa do Ângelo e da Gabriela. Sim. Ele frequentava lá sempre? Ou Também a senhora, não. alguma vez ele comentou, vou lá escutar música? Não. Não sei te dizer, doutor. Não. O Ângelo a senhora conheceu ou não?
Eu conhecia ele assim, mas não sabia onde ele morava. Não sabia. Não, eu conhecia ele assim, mas Tá, mas ficou sabendo que o Marcelo foi para aquela Sim, casa. fiquei sabendo Sabe que ele dizer tava- como ele foi, quem convidou, como é que ele foi parar lá? não sei assim como ele foi parar lá. Na verdade, ele falou pra mim que quando eu fui visitar, né, que ele estava preso, que ele estava cuidando dessa casa. Estava cuidando da Aham. casa. Ah, ele estava responsável pela casa. É, Nós E- temos a informação aqui que essa casa praticamente estava. Faleceu a avó do Anjo. E essa casa ficou meio que à disposição dos familiares. Inclusive tem um tio Eric. Conheceu esse tio Eric aí? ou não? também não conheci. E também há uma informação de que esse tio Eric teria deixado a chave para que o Marcelo cuidasse da casa. Então a senhora confirma essa. É, eu fiquei sabendo desse daí, que o rapaz tinha deixado uma chave para ele ficar cuidando da casa. Então ele que abria a casa, ele que abriu a casa para as pessoas lá E entrarem. daí tinha uma menina também envolvida e também acho que ia ficar na casa, né? Certo, que é a Gabriela. É, eu não sei, Não não sei sabe quem é a de- Gabriela, mas sei que tinha uma menina Tinha uma envolvida. menina. Tá. Bom, e aí ele teria ido para casa, ficado na casa, soube quantas pessoas estavam nessa casa e quem estava nessa casa? Ele contou para a senhora? Ele falou que tava um monte de gente ali, né? Uhum. Chegou ele, Ele disse para a senhora que o Guilherme estava lá? tava ele, o Gui, que eles chegaram, Ele, o né? Gui. Mas já tava cheio de gente na Tá. casa. Ele, o Guilherme, o Joey estava lá? Chegou depois. Certo. O Joey chegou depois. E a vítima? Chegou junto com o Joey. A vítima chegou com o Joey. É a segunda pessoa que reforça essa versão. E o Joey, a senhora sabe dizer se já conhecia a vítima? Ou como que o... Por que eles chegaram juntos? Eu não conhecia a vítima, eu conhecia o Joey, mas eu fiquei sabendo que ele conhecia a vítima. Ah, eles já eram amigos, conhecidos, etc. É. Quem que falou isso pra senhora? O Marcelo. Tanto o Marcelo, mas teve pessoas também que falaram, né? Que acho que ele já conhecia, que estavam numa festa rave lá. Ah, e que vieram juntos. Vieram né? juntos, Vieram certo. juntos. O Marcelo, se não me falha a memória, chega a comentar na delegacia de que a vítima teria prometido dinheiro, carro pro Joey. A senhora sabe alguma coisa nesse sentido? Também fiquei sabendo uma história assim, mas não. Certo, Eu vi falarem, né? ouviu falar. Bom, e aí a senhora, né, até pediu perdão aí à família da vítima, em nome do seu filho, né? O que aconteceu que o seu filho lhe contou que resultou na morte do Ronaldo Pescador? Então, ele falou pra mim assim que eles estavam tudo drogados, muito louco, de doce, bebida e um monte de coisa arada, que tinham usado droga ali no local. E que o rapaz se entrou com o Joey, né? E nisso parece que o Joey falou pro professor Ronaldo, ó Gui, esse que também gosta. Uma coisa assim, né? Falou pro Gui. Falou pro professor que o Gui também gostava, não sei o que lá. E houve lá uma discussão entre eles ali, né? E é onde que acabou acontecendo. Mas esse gosta do quê? De droga? Eu não sei. Não sabe, tá. Então, o Joey chegou pro Gui, ó, esse aqui também gosta. Tá, e aí? Discussão. Então, porque diz que o professor era, né? Sei lá, gay, Entendi. não sei, né? E então diz que ele falou que o Gui também gostava. Que o Gui também gostava. Aham. Aham. Diz que foi isso aí. Mas foi coisa que contaram pra mim também, que eu fiquei sabendo ali, né? Certo. E o Marcelo falou só pra mim pelo lá. fato dele ser gay, ou haver umas insinuações aí homofóbicas, mataram ele? Não, acho que foi, sei lá, briga deles ali, confusão, erro por causa de bebida, por causa de droga. Eu não sei o porquê Tá, fizeram mas isso com ele. como que o que o Marcelo teria feito? Então, eles falaram que começou uma briga deles por causa disso, né? Porque Sim. eles, que nem o meu filho falou, ele não tenho nada contra ele ser gay. Mas, né, não tinha que envolver o rapaz com nós. Quem tava com o rapaz era ele, Sim. era o Joey. Aham. Né? Então, onde que começou aquela brigaceira deles ali e acabaram fazendo esse fato. Quem fazendo? Quem que fez? Que o Joey deu uma gravata, um não sei o que lá no pescoço dele, começaram a se enrolar, daí que os outros meninos acabaram se envolvendo também. Joey deu uma gravata
E os outros meninos que a senhora fala... O Marcelo e o Gui acabaram se envolvendo. O Marcelo e o Gui. O que o Marcelo fez? Acho que deram uma martelada nele, né? Martelada. Eu não sei. Quem teria dado a martelada? O Marcelo disse que deu a martelada? Acho que todos os três deram, né? Os três deram martelada. E sabe dizer se também usaram de faca, alguma coisa assim? Alguém Não mencionou para a senhora de faca? Não sei. Não sabe. E mataram o professor a golpe de martelada, surra. Acho que E que horas teria sido isso? Ele mencionou para a senhora? Se foi na madrugada, se foi no período da manhã, ou se foi na parte da tarde do sábado? eu acho que foi de madrugada. A senhora acha que foi de Foi de madrugada? madrugada. Não tem certeza com relação ao horário. Falou que foi de madrugada. Madrugada. De sexta para sábado ou de sábado para domingo? De sexta para sábado. Tá, eu pergunto para a senhora porque todos dizem que chegaram na casa por volta das 7 da manhã. Porque estava numa festa rave, terminou a festa rave por volta das 6, 7 horas da manhã, e aí foram para a casa da Gabriela. E aí, madrugada já passou. Então, já estamos no dia, 30. A senhora não sabe dizer, então, que horas que foi essas agressões. Se foi de manhã, se foi à tarde. Ok. E aí, o Marcelo, o Joey e o Guilherme agrediram a vítima, mataram a vítima. E o que fizeram com a vítima depois que ela faleceu? Então, ele falou pra mim assim que parece que o rapaz ficou ali, né, agonizando, uma coisa assim. Quando eles viram que o rapaz estava morrendo, uma coisa assim, o Gui saiu, né, acho que saiu da casa. Ah, depois que deu as marteladas, o Gui foi embora. Foi embora. Entendi. E o Marcelo e o Joey ficaram fazendo o quê? E o Marcelo, acho que foi pra casa, né? O Joey também, não sei o que aconteceu com ele. Sei que o Marcelo disse que tinha ido pra casa. E daí tomou banho. Mas a senhora não viu ele lá chegar na casa? Lá? Não, quando ele chegou, a senhora estava na chácara. E aí? Então, daí quando que eu falei, daí ele chegou, disse que tomou banho e foi dormir. Aí eu cheguei em casa, né, domingo. Cheguei, ele estava dormindo. Daí eu saí de novo. Aí por volta da meia-noite, no domingo, foram chamar o Marcelo no portão de casa. Quem foi chamar? O Joey. O Joey foi chamar. E aí eles saíram. Daí eles saíram. E o que foram fazer? Não sei, porque eu perguntei pra ele, que onde que ele ia, ele falou que ia sair, já voltava, e saiu e não voltou mais. Certo. O Joey foi buscar o Marcelo, saíram de carro ou a pé? Não lembro, porque eu já estava deitada, nem saí olhar. Tá. A informação que nós temos que foi aí no domingo, que pegaram o corpo lá e levaram embora. A senhora ficou sabendo? Ele falou isso pra senhora daí? Depois, quando eu visitei, ele falou que tinham feito isso. Ah, como é que quando eu fui visitar ele na cadeia. Conta pra nós como que ele contou pra senhora que isso foi feito. Ele só falou que o Joey foi lá chamar ele, né, que eles tinham que tirar o corpo da casa. O corpo ficou Na um casa. dia inteiro na casa lá? Eles que deixaram lá. E a menina, dona da casa, estava lá? Não falou isso pra mim. Certo. Nós temos alguma informação aqui, não me lembro qual deles que fala, que a menina, no caso a Gabriela, que a senhora disse que não conhece, dizia para que eles agredissem, para que eles matassem a vítima. O Marcelo revelou isso para a senhora ou não? Não falou nada. Não falou nada disso. Tá. Então eles foram lá para tirar. Daí foram lá pra tirar. E como é que eles tiraram? Quem estava lá para eles tirarem? Então, eles que voltaram lá no local, né? Acho que estavam as duas meninas daí. Ah, as meninas estavam lá. A Gabriela e a outra menor. E o Marcelo e o Joey. O Marcelo e o Joey. E aí? Daí disse que eles pegaram, tiraram o corpo de lá e acho que as meninas ajudaram eles As meninas ajudaram. tirar. Ele falou que as duas meninas ajudaram eles tirar, porque era pesado. Colocaram no carro e ele e o Joey levaram. E ninguém viu isso, eles tirando o corpo? Que horas que eles fizeram isso de madrugada? Não sei que horas que era, ele não falou o horário pra mim, só falou que fizeram isso. O corpo da vítima foi encontrado enrolado numa rede, num carpete. A senhora, a rede por acaso era da sua residência? Não sabe de quem era aquela rede? Não, ele falou pra mim que era da casa do Joey. Tá. A vítima também foi encontrada com uma lingerie ou uma peça feminina, desculpe, na boca. O Marcelo contou quem que colocou aquilo na boca da vítima? Pra mim, ele não falou nada disso.
Marcelo revelou para a senhora que lavaram a casa, limparam a casa, o sangue? Revelou. Quem que Eles teria feito isso? limparam as meninas. As meninas. Isso depois de tirarem o corpo. Depois de tirarem o corpo. E o Marcelo ajudou a lavar também ou não? Acho que enquanto eles foram levar o corpo, as meninas ficaram limpando. Foi isso que ele falou pra mim. Então tá, se as meninas ficaram lavando lá, o Marcelo e o Joey estavam Foram indo levar esconder o o corpo. Uhum. Então elas fizeram aquilo de livre e espontânea vontade, ou porque não tinha ninguém lá obrigando elas a lavar? Não, que elas que limparam lá. Isso que ele falou pra mim, né? Em algum momento o Marcelo falou que alguém obrigou as meninas a lavar, alguém obrigou as meninas a carregar? Não. 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 Certo. E aí esconderam o corpo, isso no dia 1º, né? E o Marcelo foi para onde daí? Não sei. Não sei que pra casa ele não voltou. Quando que o Marcelo foi preso? Ou quando que o Marcelo foi para a delegacia? Ele foi, acho que foi numa sexta-feira, não lembro o dia. Sei que foi depois desse domingo, fazia uma semana que ele não estava em casa, que ele não aparecia em casa. A senhora não sabia onde é que ele Não, estava? eu não sabia onde ele estava. Porque eu saía cedo para trabalhar, eu trabalhava na escola, Uhum. eu voltava para casa, perguntava para minha filha, Marcelo não apareceu. Não apareceu. Perguntava, Ou seja, ele né? Sumiu, se Sumiu, escondeu. sumiu. E depois Daí- que agora a senhora foi visitar ele contou para a senhora onde é que ele estava? Aí aconteceu assim, quando ele foi preso, ele foi acho que preso na Deroço e eu estava trabalhando ainda. Aí me ligaram que viram o Marcelo indo preso. Certo. Aí eu peguei, saí da escola, vim para casa, falei com meu filho chegou no trabalho e a gente foi até, porque ele falou assim que quem me avisou, né, me ligaram falando que o Marcelo tinha preso, falou que era homicídio que tinha prendido ele. Daí eu falei, mas por que homicídio? Alguma coisa, né? Aí falou, não, foi o carro do homicídio. Daí onde que eu fui no homicídio e com meu filho mais novo, cheguei lá, já era noite, né? E daí tava fechado, eles falaram que eu tinha que voltar no outro dia. Aí no outro dia de manhã, que eu voltei lá, aí eles me atenderam, conversei com o delegado, né, o Tito Barrichello, e daí ele explicou a situação do que tinha acontecido. E o Marcelo confessou lá na polícia? Eu não sei, lá eu não conversei com ele, Sim. né, não a conversei senhora não com conversou com ele Eu lá. conversei só com os polícia e... O Marcelo, quando foi na delegacia, ou depois que a senhora teve esse contato com o delegado, foi com algum advogado assistir ele lá? Não, eu fui sozinha conversar com o delegado para ver o que tinha acontecido. Certo. Mas ele tem advogado, o O Marcelo. Marcelo tem. Sabe dizer quem é o advogado do Marcelo? É o doutor Doutor Adonso. Ayrton. Ayrton Adonso, Uhum. isso. Ele acompanhou o interrogatório do Marcelo, filmado lá na delegacia? Quando Só- ele caiu, não. Não. Depois que eu conversei com o doutor Ayrton daí tá. Tá certo. Nós temos a informação que o Marcelo teria participado de uma simulação para mostrar como é que foi tudo lá na casa. Inclusive está filmado ele, o doutor Adonsky lá. A senhora se recorda que isso aconteceu ou não? Aham. Uhum. Eu não Então, fui ver, eu tava efetivamente, trabalhando, mas o eu fiquei Marcelo concorreu para o crime na morte de Ronaldo Pescador. Não entendi. Então a senhora está me contando para o Conselho de Sentença que o Marcelo, junto com os demais, participou da morte. Sim. Certo. Que ele também teria participado da ocultação do cadáver. Que também a senhora revela que ele também, junto com as meninas, tentaram ali esconder o sangue aonde a vítima morreu. Ele saiu lavar o corpo e as meninas ficaram limpando a casa. Certo. Durante todo esse período de uma semana, até que eles... A senhora sabe dizer se ele, o Joey, o Guilherme e a Marcela conversaram entre si ou a senhora não sabe dizer Não sei. isso? Não sei. E a senhora sabe dizer se os demais, o Joey e o Guilherme, confessam a participação ou negam a participação? Também não sei. Pô, o Guilherme, eu já vou dizer para a senhora, disse que não foi ele. Diz que ele nem estava lá. Né? A senhora não sabe dizer. Mas o Marcelo falou que o Guilherme participou Os dois ficaram junto na casa, né? Tá. Mas o Gui não participou Da ocultação do ocultação do corpo. E ele chegou a justificar o porquê fez isso? Não, ele só falou que estavam tudo louco, tudo drogado, louco. tudo doido, tudo drogado. Você falou isso? Tudo louco. Uhum.
E agora, como é que nós ficamos? Não sei, né? Agora eles têm que pagar porque eles fizeram, né? Só Tem que isso. pagar pelo que eles fizeram. Muito obrigado, senhor. Nada mais. Assistência, doutor. Bom dia, dona Vilma. Tudo bem? Tem mais eu aqui para incomodar a senhora. Calma aí. Sobre o relato que o Marcelo deu à senhora, ele chegou a comentar por quanto tempo eles ficaram com a vítima agredindo ela, machucando ela, esse tipo de situação? Não chegou a falar, só falou que agrediram, mas na verdade quando ele começou a falar, eu falei que não era pra ele falar mais nada sobre isso pra mim, que eu não queria escutar. Essas Doeu coisas na que eu senhora não- ficar escutando que Sim. seu filho seria capaz de uma situação dessa? Uhum. Mas ele chegou a dizer se além de martelo usaram outro instrumento para machucar a vítima? Não falou nada, só falou que tinha um martelo no local. Uhum. Ele chegou a comentar com a senhora quem que levou o carro pro terreno baldio onde foi encontrada a vítima? Sim, isso ele falou pra mim. Quem que foi? Foi o Joey que foi O dirigindo. Joey foi dirigindo sozinho, não foi com mais ninguém. Oi? O Marcelo estava junto. Tava junto. Os dois estavam junto Tava, no carro. mas quem levou o carro foi o Joey. Foi o Joey. E eles chegaram a comentar, ele chegou a comentar com a senhora qual que foi o motivo que levar o carro até aquele local específico? Não, ele só queria, acho que, esconder o corpo, né? Só Só isso. esconder o corpo. Tá. A senhora comentou que o Marcelo era uma pessoa explosiva desde criança. Ele, quando criança, ele tinha um sistema nervoso, assim, né? Ele era... era um piá mais rebelde, assim, sabe? Desde criança, né? Mas aí ele começou a fazer tratamento, né? Qual que era o diagnóstico específico que ele tinha? Nervosismo, ele era nervoso. Porque a senhora Muito comentou que ele nervoso. tomava medicamento de uso controlado. Usou Qual um tempo, medicamento, a ele senhora usou lembra? Eu não lembro o nome do remédio aqui agora, mas ele usou um medicamento para ficar mais calmo, assim, né? Então ele não podia beber e nem usar drogas. Não podia nada disso. E Mas ele bebia e usava drogas. depois que meu filho faleceu, ele começou a usar droga. Mas ele continuava o tratamento? Não, ele tinha parado com tudo. Parou tudo. Mas sabia que era doente e não se tratava. Ele, assim, ele não era não foi constatado ele doente mental, nada disso. Não, Então ele não era totalmente Não, ele não fora era da casinha, não, podemos dizer assim. Não. Nunca foi. A senhora conhecia essa casa onde ocorreu o assassinato? Não. Não. Mas a senhora comentou que o Marcelo tinha a chave da casa. Porque ele contou pra mim que o rapaz deixou a chave com ele. Mas nunca chegou aí no local. então. Não, eu nem sei onde é essa casa. Uhum. A senhora ficou sabendo de uma suposta ameaça, digamos assim, por cima, sem ser, digamos, direta, de um policial militar para tentar apaziguar a situação da Gabriela? Não. Nunca? Uhum. Sem mais. Um conselho de sentença, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta para a senhora. Em determinado momento, a senhora disse que conversou com seu filho, que é o Marcelo, né? E ele teria, enfim, chorado, comentado com a senhora, contado o que aconteceu. Quando o promotor de justiça perguntou quem é que teria dado martelada na vítima, a senhora respondeu, se eu não estiver enganado, todos os três. Tá, esses todos os três que a senhora menciona, quem seriam? São os três que estavam na casa, que ele falou, né? Que foi o Marcelo, o Joey e o Gui. Tá, isso ele contou para a senhora, Uhum. que ele também deu martelada na vítima. Sim. A senhora tem contato frequente com ele? Ele está preso desde quando? Ele tá preso vai fazer 3 anos já. Tá, e nesses 3 anos a senhora tem contato com ele com que frequência? Toda semana, todo mês? Eu vou 2 vezes no mês. E aí a senhora tem contato pessoal com ele, isso, né? Sim. Conta, tá, né? Quantas vezes que a senhora conversou com ele a respeito desse fato? Eu conversei uma vez só. Uhum.
Isso foi quando? A senhora se recorda? Foi da primeira vez que a senhora teve contato com ele depois de preso? Ou Foi não? na Demorou? segunda vez que eu tive visita com ele, daí ele falou para mim assim as coisas. Isso foi logo depois da prisão dele. Não, porque era pandemia, né? Daí ele ficou preso na pandemia, então começou a ter visita agora, há pouco tempo. A senhora foi ouvida também como informante aqui numa audiência, né? Sim, Quero crer que se não foi na pandemia, foi aqui presencialmente. Como é que foi ali na coisa, mas era na época de pandemia também. Na época da pandemia, né? E aí depois o seu filho foi interrogado aqui também nesse processo. A senhora tem conhecimento disso ou não? Foi. Tá. Eu fiz essas perguntas para a senhora porque a senhora é Dona Vilma, né? Vilma Aparecida Rotmeier e o seu filho, o Marcelo, né? Porque quando ele foi interrogado, Marcelo, ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, assumiu que sim, que ele tem envolvimento nesse caso, nesse fato, Uhum. e que declarou que deu um mata-leão seria acho, um golpe, enforcar, né, a vítima, e aí ele diz, e mata-leão na vítima e o segurado, né? E aí ele diz que nega ter dado marteladas na vítima. Né? Aqui ele, quando foi interrogado, ele falou que não deu martelada, mas para a senhora ele contou que efetivamente... Ele junto com os falou para mim demais... que os três tinham dado marteladas. Uhum. A senhora sabe dizer se essa conversa que a senhora teve com ele foi antes ou depois desse interrogatório? Ou Foi pelo menos da depois. audiência em que a senhora foi ouvida aqui? Foi depois. Foi depois que ele contou? Uhum. Tá, tudo bem. Eu não tenho mais perguntas, eu agradeço aqui a presença da senhora, a gente encerra, tá bom? Obrigado. Obrigada. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. O nome completo da senhora, qual que é? Jussiane Aparecida Silveira Jacinto Pereira. Senhora Jussiane, em relação às pessoas que são acusadas aqui, o Guilherme, o Joey, o Marcelo e a Gabriela, a senhora conhece algum deles? Meu filho Guilherme, só, apenas. Tá, a senhora é mãe do Guilherme. De Jesus Oliveira. Tá, perfeito. A senhora vai ser ouvida então como informante, não como testemunha. É uma questão meramente processual. Para a senhora importa que tem que responder as perguntas de acordo com os fatos ocorreram, tá certo? Certo. Em relação à presença deles aqui em plenário, algum problema para a senhora? Nenhum. Tá, então quem conversa com a senhora a partir de agora é o defensor do acusado Guilherme, doutor Ricardo, é isso não? Doutor Ricardo foi Joey, né? Sim, é. Doutor Ricardo, então tem a palavra. Obrigado, excelência. Tudo bem, dona Jussiane? Tudo bem, doutor? Tá, a senhora é mãe do Guilherme de Jesus Oliveira, que está sentado ali de branco. Sim. Tá, meu cliente. O seu filho é surdo, né? Sim, desde que nasceu. Tá, ele está usando aparelho de surdez ali. Agora tá. Ele está se arcando bastante até para ouvir, porque ele está com bastante dificuldade. Graças a Deus. Tá. Aconteceu esse crime no dia 30 de novembro de 2019. Sim. Era um sábado. Sim. Eu quero saber do seu filho. No dia anterior, no dia 29, o seu filho trabalhou? Trabalhou o dia todo, chegou às 6:30 da tarde em casa. É por aí. Tá, Tomou banho. No dia anterior ele trabalhou. Ele trabalhou do quê? Eles têm uma empresa de retífica. De retífica? Isso. É do seu marido? É do pai dele. É Aham. uma oficina? Uma oficina. Tá. Ele é o soldador. E o seu filho, então, trabalhou no dia anterior? Trabalhou. E à noite, ele trabalhou também? À noite ele trabalhou de Uber. Ele fazia Uber à noite? Uber, aham. É o aplicativo 99, né? Isso. Tá. Então, no dia anterior aos fatos, o seu filho trabalhou. E ele trabalhava já há bastante tempo, o seu filho? Sim, desde os... Todos eles, dos 14, 15 anos, eles começaram a trabalhar com o pai já. Mas o Guilherme, em específico, sempre trabalhou? Sempre trabalhou. Tá. Eu vi também que ele tem bastante registro em carteira, né? Ele sempre trabalhou registrado. Sim, trabalhou registrado. Tá. E daí, no sábado, aconteceu esses fatos, no dia 30, né? Isso. A senhora sabe dizer... A senhora conhece o local dos fatos? Já foi lá? Eu já morei ali perto. Perto. Aham, perto, aham. Mas sabe onde aconteceu tudo? Sei, eu vi a Constituição, eu sei. A senhora viu lá, Isso. o local. Aham. Tá. A senhora conhece algum dos envolvidos, fora o seu filho? Nenhum. Não conhece o Joey, não conhece o Marcelo, nem a Gabriela? Não, Tem alguma coisa contra eles? nada. Certo. Quanto ao Guilherme, no sábado de manhã, a senhora sabe onde ele estava? No dia 30 de novembro?
Do dia 30 ele estava com o Uber. Estava com o Uber Com ainda. o Uber ainda. Então, aham. da sexta para o sábado, ele ainda... E isso, estava com o Uber. Mas isso de madrugada. Ele trabalhou até uma certa hora. Aham. A senhora sabe se ele foi na festa rave? Não, de jeito nenhum. Não foi em festa Tá. rave, não. É que seu filho relatou que ele trabalhou até meia-noite e depois de madrugada ele Ele- estava com a namorada Isso, dele. aí num churrasco. Um churrasco. Um churrasco, aham. Eles estavam num churrasco. Tá, amanhã ser sábado ele estava num churrasco Isso, ele trabalhou até uma certa hora com o Uber e ele trabalhou no churrasco. e depois ele foi para essa casa onde aconteceu os fatos. Daí eu acredito, né? Uhum. E qual o contato que a senhora teve depois desse dia 30? Foi no domingo? No sábado mesmo. No próprio sábado? Aham. Eu Que estava horas fazendo- mais ou menos? Eu estava fazendo almoço. O horário, assim, preciso eu não posso dar, mas era Logo após o almoço. logo após o almoço. Tá. A senhora estava em casa fazendo almoço, ele chegou lá? Chegou e ficou por ali, deitou, foi lá no quarto, ficou no quarto dele com a irmãzinha dele de 12 anos. Conversou nada com a senhora de grave, que tinha acontecido alguma coisa, né? Não. Tá. Hum, E ele chegou como? Ele estava vestido com que roupa? Uma calça jeans, uma camisa cinza com uma faixa preta, assim. Tipo uma faixa. Assim. Tá. Essa roupa dele estava suja de sangue? Nada. Ele estava passou- rasgado? Ele passou o dia com essa roupa. Tá. Daí ele foi dormir lá. Sim, ele ficou com a minha filha brincando no quarto, os dois, de escutar música. Uhum. E sábado à noite ele trabalhou? Sábado à noite, ai, eu não me recordo, não me Tá. recordo. Daí no outro dia, no domingo, dia 31, ele trabalhou? Ele estava em casa. Não, Estava em casa? Ele estava em casa. Não aham. trabalhou de Uber? Não, ele ficou em casa no domingo. Tá. Ele estava comigo. E na segunda daí ele trabalhou? Na segunda ele foi trabalhar. Normal, Normal. com o pai dele. No pai dele, aham. Trabalhou o dia inteiro O dia todo, na sim. oficina. Na oficina, aham. E à noite também. À noite também. E na terça? Na terça ele trabalhou com o pai dele. Em que momento que a senhora soube que estava procurando seu filho? Foi, ai meu Deus, no momento que... Acho que foi na segunda, ou se eu me recordo, na terça, não sei. Como que a senhora soube que estavam Eu procurando soube ele? pelo meu filho mais velho. Ele tinha ido comprar peça Uhum, para a oficina, uma ferramenta, uma peça, não me recordo. uhum. Aí chegaram lá dizendo que ele tinha cometido esse crime bárbaro. E meu filho jamais o meu filho faria uma barbaridade dessa. Isso na segunda-feira. Eu acredito que seja na segunda-feira. E daí a senhora soube disso pelo seu filho André lá, o mais André, velho. aham. E daí a senhora foi conversar com o Guilherme? Não, daí o meu filho André trouxe o Guilherme, a gente conversou, sabe? Uhum. E eu quis contratar um advogado primeiro para me informar, né, Uhum. sobre o que fazer e tudo. E como tinha mais gente envolvida e todo mundo E a senhora tem notícia que isso saiu na televisão naquele momento ou ainda não? eu tinha visto, mas nunca imaginei Que era seu filho, que sim, mas Aham. nunca. que estava sendo acusado disso. Isso, aham. Mas daí a senhora chamou seu filho para bater um papo lá segunda-feira? Sim, E daí a senhora perguntou para ele, e aí? perguntei, eu falei, meu filho, você fala a verdade, olha nos meus olhos. Você seria capaz de tirar a vida de uma pessoa? Ele falou, jamais. Ele olhou nos meus olhos. Tá, mas eu quero saber o seguinte, a senhora não respondeu. Em que momento que disseram para a senhora, olha, o Guilherme está sendo acusado desse crime, o seu filho André soube por quem? Ele soube pelos policiais que foram lá. Ah, foram os policiais na sua casa. Policiais que foram lá na oficina. Tá. Os policiais foram na oficina do seu marido Isso, aham. e perguntaram pelo Guilherme. Perguntaram pelo Guilherme. E o Guilherme não estava lá? O Guilherme tinha ido numa loja de peça comprar Ah, o Guilherme que foi comprar peça. O Guilherme que tinha ido comprar peça. E daí assim que a polícia saiu de lá, o André foi atrás da senhora contar. Daí o André me ligou e pegou o Guilherme e a gente foi. Mas a polícia não foi na sua casa? Não foi, nunca foi na minha casa. Tá. E daí a senhora, o André levou o Guilherme lá, né? E daí a senhora conversou com o Guilherme. Conversei com o Guilherme e eu não quis. Eu quis primeiro contratar um advogado. Mas com relação ao Guilherme, a senhora disse assim, ó Guilherme, como é que é? Você cometeu um crime, estão te acusando, como é que... Isso, e ele daí? falou para mim que ele estava em choque, mais que eu. Ele negou. Ele negou completamente, ele olhou nos meus olhos e falou, mãe, eu jamais faria uma coisa dessa, nunca, eu jamais, eu conheço meu filho. Mas ele relatou que alguma coisa tinha acontecido na casa? Não, de relatar, não. Não relatou nada de Não. errado. Para ele estava tudo certo, ele saiu da casa e... Para ele estava tudo certo, e para mim... Uhum. Tá. Mas o seu filho, ele ficou foragido alguns dias ali, né? Sim, ficou foragido porque eu, sendo instruída pelo advogado, a gente primeiro queria saber
sobre os outros, né? Uhum. E meu filho... Seu filho estava sendo ameaçado? Sim, ameaçado. Isso, o meu filho, para ter o momento certo para ele se apresentar, não para ele ser... Então o advogado instruiu ela, Instruiu, o Guilherme, né, seu filho e a senhora, para que era para aguardar o momento certo para se Isso, apresentar. o momento certo para ele se apresentar. E meu filho não foi resgatado nem capturado, meu filho se apresentou. Daí logo uns dias depois ele se apresentou, se não me engano, no comecinho de janeiro ali. Isso, aham. Tá. O advogado que orientou a senhora, quem era? Oi? O advogado que orientou a senhora e o Guilherme, quem era na época? O senhor. Era eu, né? Uhum. E daí, então, ele ficou uns dias ali. Antes dele ser preso, o Joe e o Marcelo tinham sido presos já. Isso, daí foi quando a gente pegou e apresentou o Guilherme. Daí, logo na sequência, ele se apresentou. Isso, aham. Tá. E depois, no cárcere, aí, a senhora tem visitado seu filho, né? Depois de 2 anos, né, eu ainda fiquei privada de ver meu filho. Na pandemia. Aham. E quanto tempo já que seu filho está preso? Oi? Quanto tempo seu filho está preso? Ele vai fazer 3 anos em janeiro do dia 22. E a senhora lá no cárcere conversou com ele a respeito disso? Sim, a gente conversa, ele nega, ele olha nos meus olhos, Aham. sabe? E o meu filho... Mas ele fala que ele não sabe de nada porque dele não presenciou o resto que aconteceu na casa. Não presenciou. Uhum. Para a senhora ele falou isso. Aham, ele não presenciou. Tá. Não presenciou, assim, de matar, meu Nada filho disso. não matou ninguém. Tá. E me diga uma coisa, ele conhecia essas pessoas lá da casa? Olha... A senhora disse que não conhece, né? Gabriela, nem o Joey. Não é do círculo de amizade do meu filho. A senhora nunca viu eles na sua casa lá? Oi? A senhora nunca viu essas pessoas lá na sua casa? Nunca na minha casa, não. Nem o Marcelo, nem o Nunca, Guilherme com ninguém. eles? Não. Certo. O seu filho, ele usava drogas? Não. Meu filho não. Que eu soubesse, que eu visse, nunca. A senhora nunca viu seu filho drogado? Nunca na vida. Caído na sarjeta aí, ligando para a senhora? Nunca, jamais. Um filho drogado, se ele fosse drogado, ele não trabalhava, ele não usava Uber e não me ajuda e não tirava tempo para estudar. Porque um drogado não tem tempo para isso. Ele pega o dinheiro que ele tem, ele vai usar droga. E eu preciso do meu filho porque ele me ajudava. Ele morava com a senhora? Sim, a vida toda morou comigo. Nunca me deixou. O dinheiro que ele ganhava com o trabalho dele lá e com o... Ele ajudava em casa. Ajudava em casa? Ajudava em casa, ajudava com a irmãzinha dele de 12 anos. Ele tem namorada? Ele tinha namorada na época? Essa menina que estava com ele aquele dia, que eles estavam se conhecendo. É, porque na madrugada de sexta para sábado ele trabalhou, a senhora falou até 11h30 de Uber, daí da Isso, madrugada ele foi para esse churrasco, que não era rave nem nada. Isso, ele não, estava não com uma era rave. namorada, né? Isso. A Cibele. Cibeles. Aham. A senhora conhecia a Cibele? Conheci ela por telefone, a gente conversou por telefone, né? Uhum. Daí conheci ela na audiência que teve. O carro que seu filho usava para o Uber era dele? Não, ele era alugado. Era alugado. Uhum. E de quem que ele alugou esse carro? Olha, se não me recordo, era um tal de Ricardo. Mas quem sabe melhor era o pai dele, que foi o pai dele que... E a senhora sabe se ele teve que devolver esse carro no outro dia, no sábado lá? Ele tinha que devolver o carro no sábado. Era no sábado, se não me engano. No sábado. No sábado, sim. A vítima, Ronaldo Pescador, a senhora não conhecia? Não, Nunca tinha visto? nunca. Certo. O seu filho, antes dele estar preso aqui, ele quando adolescente, ele já tinha sido preso alguma vez, quando era menor de Não. idade? Nunca me deu trabalho, nunca. Sempre foi um bom filho. Sempre estudioso, trabalhador, nunca. Nunca, nenhum A deles. senhora tem quantos filhos? Eu tenho 5 filhos, 3 da barriga e 2 adotivos que ele me ajudou a criar. Tá. Ele é uma pessoa violenta, o seu filho? Jamais. A senhora já soube de uma briga que ele tenha participado? Oi? A senhora já soube de uma briga que ele tenha participado? Não, nunca. Corre Na de briga. escola lá, como é que ele é? Ele chamava Nunca. a senhora lá, olha, o Guilherme fez isso. Nunca fui chamada na escola. Nunca. A não ser para assinar o boletim e só nota boa. O seu filho está com quantos anos hoje? 32 anos. E depois, a maior de idade, depois dos 18, seu filho foi preso alguma vez? Nunca. Nunca foi preso? Nunca meu filho A foi senhora preso. nunca pisou numa delegacia? Nunca. Certo. Desentendimento que ele tem assim com amigos do bairro, alguma coisa Nunca nesse teve sentido? desentendimento com ninguém. Com ninguém. Nunca teve nada. Certo. Aquele local dos fatos era próximo à sua residência? Não. Eu moro e trabalho numa chácara, lá no Bará. Em Bará. Aham. Certo. E daí, o seu filho está preso quanto tempo a senhora falou já?
Vai fazer 3 anos em janeiro, dia 22 de janeiro. 22 de janeiro. E como é que tá a situação da senhora visitar ele lá Esse aparelho que ele usa de audição, ele só conseguiu agora em 2022. Sim, para poder se apresentar também, sabe? Para poder participar de uma audiência do júri, né? Uhum. Do júri, né? Na verdade. Porque na audiência que fizeram Nas com anteriores ele não escutava direito. Não, ele estava completamente surdo. Eu fiquei desesperada. Ele estava completamente surdo. Ele não tinha nem condições de participar daquela audiência. Uhum. Tá. E lá no cárcere, o que mais que ele relatou para a senhora a respeito desses fatos? Tem alguma coisa que a senhora possa dizer assim, olha, meu filho contou isso, isso, aquilo, ou em relação aos fatos ele não contou nada para a senhora? Não. Não contou nada? A senhora não sabe, então, quem Não. matou, quem não matou? Não. A senhora nem quer saber, a senhora quer saber do seu filho. Eu quero só saber do meu filho. Quem fez o que é o problema deles. Deus vai fazer a obra aí. Então, quanto ao seu filho, a senhora... Como é que a senhora pode ter certeza que ele não participou desse crime? Só pelo fato de ele ter dito isso para a senhora? Sim, toda mãe conhece o filho, né? Quando o filho olha nos olhos dela e fala que está falando a verdade, toda mãe conhece quando o seu filho está falando a verdade. Não existe essa que fale não. Eu conheço o filho que eu tenho, eu conheço o filho que eu criei. Certo. O meu companheiro, meu melhor amigo que me tiraram, trabalhador, o meu filho jamais olharia dentro dos meus olhos com a criação que eu dei para ele e mentiria para mim. Jamais, nem ele, nenhum deles. Nenhum dos seus filhos é criminoso? Nenhum dos meus filhos, nenhum. Todos trabalham? Todos trabalham, todos têm uma vida boa, sabe? Eu tenho uma filha de 12 anos que é adotiva, que está sofrendo muito. O Guilherme tem filhos? Tem um filho de 8 anos. Como é que era o convívio dele com o filho? Bom, filho, convívio bom. Mas ele não convivia com a mulher ali? Não, eles foram noivos há muitos anos, né? Daí, Uhum. Mas antes de ser preso, ele convivia com o filho? Sim, claro. Paga pensão, Sim, tudo certinho? Sim, ela vem, ele tá preso, ela vem na minha casa, Ah, tá. sabe? Mas Sim. ela não vai lá na cadeia, não, né? Não, Nem o filho dele. não, é que ela mora no litoral, né? Ela mora no Então litoral. ela vem pro menino ficar comigo, né? E o menino pergunta do pai? Sim, ela não esconde nada dele. Uhum. E isso aí saiu na mídia, né? Muitas vezes e repetidamente. O que a senhora, vendo pela mídia essas notícias, o que isso impactou na senhora? O que a senhora pode dizer da notícia que saiu na TV, que a senhora ouviu falar, a respeito da acusação que pesa contra o seu filho? Injustiça, né? Lamento muito pela família, sinto muito pela família, muito mesmo. Mas o meu filho é inocente. Meu filho não tem nada a ver com aquilo ali. A senhora conhece a mãe do Marcelo? Qual que é o Marcelo? Esse do meio aqui? Não conheço. Não conhece, nunca viu na vida. Nunca vi. Tá. Eu acho que é isso, então eu agradeço a senhora, tá bom? Muito obrigado. Passa a palavra, senhor. E os demais defensores, alguma... Sim, Excelência. Pela defesa de Joy. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Qual que é a altura do seu filho? Do meu filho? Isso. 1,72, eu acredito. 1,72? É, por aí. Tá. Qual que é o tamanho da roupa que ele veste? G. Calça G. 40 e camisa G e tênis 41. Entendi. A senhora pode me relatar aonde que é o endereço da senhora? Miguel Ângelo Pelanda, 610, Umbará. Miguel Ângelo Pelanda. Entendi. E a rua Coronel Hugo de Matos Moura, a senhora conhece? Eu já morei lá, eu cresci naquela rua, para falar a verdade. Cresceu lá. Isso. Entendi. Aí eu casei e fui morar em São José. Aí, como eu e meu marido fomos cuidar de uma chácara, daí a gente mora nessa chácara e meu filho mais velho mora nessa nossa casa aqui em São José. Entendi. Sabe se a polícia chegou aí nessa residência? Não. Não foi? Não. Tá. A senhora relatou também já que a polícia não foi na residência que a senhora mora com o Guilherme, correto? Sim. Em nenhum momento a polícia fez nenhuma diligência Não. lá? Não. Perfeito, então. Sem mais perguntas pela defesa, Excelência. Tem mais alguém para defesa? Sem perguntas, Excelência. Quem? Ministério Público. Boa tarde. Boa tarde, não, bom dia, não almoçamos ainda.
Bom dia. Tudo bom? A senhora mencionou que seu filho nunca foi preso, né? Sim, nunca foi preso. Eu tenho um registro do dia 28 de novembro de 2014, em Fazenda Rio Grande, Sim. em que ele foi abordado e com ele teria sido encontrado um invólucro análogo à cocaína e um comprimido similar a êxtase, em Fazenda Rio Grande. E com uma motocicleta com documentação atrasada. A senhora lembra-se desse fato? Não tenho conhecimento sobre isso, não. Não Nenhum. tem? Guilherme de Jesus Oliveira. Sim, mas eu não tenho conhecimento sobre isso. A senhora não sabia E disso? por que não prenderam ele? Não, eu estou perguntando para a senhora que eu tenho um boletim de ocorrência, porque como possivelmente foi parar um termo circunstanciado Aham, de pequenas causas. aham. Jussiane Aparecida da Silveira Oliveira. Sou eu. Tá aqui esse o nome mesmo. Mas eu não tenho conhecimento. A senhora não sobre isso. tinha conhecimento desse Não, procedimento lá em Fazenda Não Rio tive Grande? conhecimento nenhum. Uhum. A senhora conhece a assinatura do seu filho? Conheço. Excelência, se for possível colocar movimento 270.6, eu vou pedir ao oficial se ela conhece a assinatura do filho dela. Esse é o termo que seu filho assinou após a prisão e foi colocado em liberdade na sequência. Olha, não está muito parecida com a letra dele, não. Eu não reconheço essa assinatura. Não reconhece a assinatura. Tá certo. Mas, enfim, nós temos aqui essa informação que talvez... A senhora já morou em Fazenda Rio Grande? Não, nem conheço. Tudo bem. Quem que é Douglas? Não conheço. Não sei quem é. Não conhece Douglas? Não. Seu filho nunca falou esse nome para a senhora, Não. Douglas? Não conheço Douglas. Com quem ele divide o carro? Ou dividir o carro de aplicativo? Eu acredito que esse é Ricardo, eu não sei o nome completo, porque isso daí era um assunto de trabalho com o pai dele, né? Que ele, Certo. com o Senhora- meu ex-marido, Tá. sabe? Eu posso dizer sobre o trabalho dele da oficina. O do Uber, o que ele fez com o pai dele, que tirou, que movimentou toda a papelada para fazer. Esse rapaz, que ele alugava o carro, eu não cheguei a conhecer. Certo. Mas a senhora sabe dizer se esse carro era utilizado única e exclusivamente apenas pelo Guilherme? Pelos dois. Pelos dois. Pelos No dois. caso, o Guilherme e mais esse outro rapaz que a senhora não Isso, sabe dizer o aham, nome. Isso. Tá. Eu quero mostrar para a senhora um documento que foi juntado. Excelência, se for possível, documento de página movimento 31.3. O seu advogado, eu vou dizer seu porque é da família, a família contratou, juntou um histórico de corridas, né? Está na página, se os jurados quiserem acompanhar no computador, movimento 31.3 ou página 78 dos processos 1566-81. Conseguiu, Jane? Obrigado. Aqui é um histórico de corridas. A senhora está vendo ali? Então tá lá. 21h10, um print de um histórico de corridas. Aí nós temos ali 23h21, Pinheirinho, Novo Mundo, depois 23h11, Sítio Cercado, e depois 21h31, Parolim. A senhora viu isso aí? Tá vendo esse histórico aqui, né? De que carro é isso? Não sei. Porque eu pergunto para a senhora, porque... O único carro que ele tinha era o Uber. Tudo bem, minha senhora, mas nós não temos aqui de onde foi retirado esse sprint, de que carro pertencia, inclusive não sabemos nem quem dirigia o carro. Eu estou perguntando a ela se a senhora sabe dizer, a senhora sabe dizer de que carro é isso aí? Não posso responder porque não sei. Muito obrigado. Outra
Aqui, ó, nós temos uma outra informação colocada na página 81, na sequência, movimento 31.6. Aqui nós temos que efetivamente o Guilherme, um perfil no registro 99, né? A senhora tem aqui, poderia dizer qual era o veículo e se naquela noite ele estava conduzindo o veículo? Noite do crime, Sargento? Não, minha pergunta é se esses documentos dizem qual é o veículo e se esse documento diz se naquela noite ele conduzia o veículo. Eu não estou entendendo a sua pergunta. A senhora mencionou que naquela noite ele trabalhou de Uber. Trabalhou de Uber? Ok, é a sua versão. Beleza? Não, é a verdadeira versão. O advogado tentou trazer documentos que comprovem isso que a senhora está falando. Que seria esse documento. A minha pergunta é se esse documento comprova que naquela noite ele conduzia. Mas ele conduzia o Uber, sim. Não, a senhora está me contando, estou perguntando se a senhora viu esse documento? Não. Não viu. Tá. Eu já vi, doutor. Doutor, fique calmo. Calma, doutor. Se acalme, doutor. Doutor, estamos só começando, não fique nervoso. O seu filho usava barba? Na época? Ai, meu Deus. Não lembra? Por favor, a foto na sequência. Essa foto era da época dos fatos? A senhora não lembra? Muito bem. Como era o nome da namorada dele? Cibele. Cibele. A senhora disse que ele teria saído com a Cibele, ficado com a Cibele nessa noite, é isso? Ele foi trabalhar e depois foram num churrasco, depois que ele trabalhou. Foram no churrasco. A senhora até falou a roupa que ele estava, né? Sim, aham. Certo. Por acaso, a roupa que a senhora falou é essa que está na foto seguinte? Próximo. Essa mesmo. É essa roupa. Que dia que foi tirada essa foto? Foi no dia que eles estavam juntos. Como é que nós comprovamos isso? Eles estavam em um churrasco. Sim, como é que nós comprovamos isso? Eu não estava lá, né, doutor? Pois é. Essa foto pode ser tirada em qualquer Não. dia. Não, eu só Essa estou falando para a foto- senhora. Como é que nós comprovamos que essa foto Essa foi tirada? foto foi tirada nesse dia que eles saíram. Tá certo. Porque Bom. essa roupa que ele... Isso foi na sexta-feira. Isso foi na sexta-feira. E no sábado ele foi aonde? No sábado ele estava em casa. Nem casa. Em nenhum momento ele foi na casa lá? Lá na casa do... Da onde aconteceu a morte? Não. Ele não Ele esteve- chegou... Eu estava fazendo almoço, ele chegou Ah. e foi brincar com a irmãzinha dele e ficou ali. Certo. O Guilherme, a senhora mencionou que começou a polícia a procurá-lo e aí a senhora contratou um advogado para apresentá-lo. Sim, Confio. aham. Por que a polícia A pol- começou a procurar o Guilherme? Porque foram denunciar ele na delegacia. A senhora sabe dizer quem denunciou? É essa Gabriela. A Gabriela. Isso. E quem mais? O Wallace. O Wallace. Eu tô falando que eu vi na televisão, Tá, né? tá. Mas então, ou seja, a senhora contratou um advogado, ele foi na delegacia, tomou pé do que estava acontecendo e apresentou o Guilherme. Depois que aqueles dois ali foram presos. A senhora sabe dizer por que o Guilherme se apresentou com a barba raspada? Não sabe dizer. Mas por que ele teria que ficar com a barba para sempre, pro resto da vida? Não sei, depois eu vou explicar para a senhora. E o Guilherme, quando foi se apresentar, certo? O que ele contou lá? Na delegacia? É. Daí é só com o doutor, né? Eu A fui senhora não junto. sabe Eu dizer. não acompanhei. Então tá. O Guilherme falou para a senhora que não esteve na casa. Não, ele esteve na casa. Ah, esteve na Ele casa. esteve na E casa. o que ele viu lá? Oi? E o que ele viu? O que Ele ele não presenciou? relatou para mim. Ele Hã? não relatou. Na hora, ele não relatou para mim. Ele só confirmou para mim que não cometeu crime nenhum que estavam acusando ele. Certo. Apenas isso. Mas ele contou para a senhora se viu alguma coisa, participou de alguma coisa? não. Nós temos aqui uma informação que ele traz, inclusive do lado do seu advogado. Ele disse assim, que a Gabriela estava ficando com o Joey. Relata que estava sentado no sofá quando Gabriela chegou, sentou no colo de Joey e começou a falar que a vítima merecia morrer e que era um pilantra. Ele falou isso para a senhora? Ah, o senhor estava falando sobre o... O Guilherme contou isso. Guilherme,
Sobre o fato das pessoas que estavam lá, não Isso. sobre a morte em si, né? Isso. Sim, sobre a Gabriela, ele relatou sobre esse suposto namoro, né, dessa Gabriela com o Joey, Ah, tá. sabe? Sim. Pra Então, mim, ele falou isso para a senhora, mas isso no decorrer, do decorrer. Então, o Guilherme tomou conhecimento que a Gabriela tinha um relacionamento com o Joey. sim, que o Joey que falou, né, eu acho. Certo. E que daí um tempo depois... E essa história de que a vítima merecia morrer, ele falou para a senhora? Não. Olhando nos seus olhos? Não, não Não? comentou sobre isso. Isso ele não olhou nos seus olhos para falar que a vítima merecia morrer? E não foi meu filho que falou isso. Não, pois é. Mas é um... Aí ela tem que olhar nos olhos da mãe dela. Pois é, não no- mas ele não contou, olhando nos seus olhos, que a Gabriela falou isso para ele? Não. Não? Ok. Nessa hora ele baixou os olhos para a senhora. Continua. Um tempo depois, Marcelo começou a enforcar o professor com um cinto. Quem? Um tempo depois, Marcelo começou a enforcar o professor com um Esse cinto. é o depoimento do meu filho. Do seu Eu filho. sei disso daí, porque está em depoimento dele, Isso. sabe? Em depoimento dele. Quando eu tenho uma certa... tenho 55 anos, eu Eu trabalho. também. Eu contratei um advogado também. para cuidar do meu filho, Eu também. sabe? Então, Então, eu quero saber a seguinte, responda para mim a pergunta. Um tempo depois, Marcelo começou a enforcar o professor com um cinto. Ele falou isso para a senhora, olhando Não. nos seus olhos? não, Tá. ele não relatou para me poupar de alguma coisa que eles fizeram, mas Que não foi não meu fique filho. nervosa, senhora. Não Eu estou estou nervosa. apenas fazendo perguntas. Não estou nervosa. Que Joey colocou um pano na boca da vítima, Não, que estava extremamente alterada pelas drogas. não tenho conhecimento. Não tem conhecimento. Tenho conhecimento através do depoimento dele. Que então a vítima desmaiou pela primeira vez, oportunidade que Marcelo arrancou a aliança da vítima. Doutor, eu só quero saber, doutor, pela uma questão de hora, não fique nervoso, doutor, porque já que ela ouviu do filho olhando nos olhos, eu quero saber se o filho olhou nos olhos e contou isso. O filho olhou nos seus olhos e contou isso para a senhora? A senhora é obrigada a responder, a senhora é testemunha. A senhora não pode se calar aqui, senhora. A senhora não pode se calar. A senhora tem o dever de responder. Eu já falei para o senhor que eu soube dos depoimentos através do O seu advogado. filho- Não o seu- olhou, não olhou. O seu filho é Ele tão, não comentou sobre isso aí. o seu filho é tão agressivo quanto a senhora? Não, eu não, de maneira nenhuma. O seu filho é tão mal Eu não educado estou sendo quanto a senhora? agressiva. Eu não estou. O senhor me respeite, porque eu não estou agredindo o senhor. Então, eu também não. Eu não Eu estou estou fazendo agredindo o senhor. pergunta e a senhora não responde. Não estou influenciando, eu só estou fazendo perguntas. Que ele saiu, que disse que quando a vítima estava morta, permaneceu mais um tempo na casa. Eu já respondi o que o senhor Que queria foi ouvir. embora Eu já- até a casa eu já de respondi o que o Douglas. senhor queria. Por favor. Eu preciso de um copo d'água. Por qual motivo os outros atribuem que seu filho teria participado da morte? Eles teriam algum motivo injusto para acusar o seu filho? Talvez para se safar, né? Para se safar. É. E seu filho, para se Alguém tinha- safar, não pra- precisa negar o fato? Oi? O seu filho não está negando para se safar do fato? E o que ele está negando? Que não participou de nada. Mas o meu filho não matou ninguém. O meu filho não matou ninguém. Ele conta um detalhe bastante interessante. Que a vítima foi deixada em um quartinho enquanto os rapazes faziam uma espécie de julgamento para ver se iriam ou não iriam matá-la. Eu não sei sobre isso. Então a senhora não sabe se seu filho é inocente. Nada mais. Sei. Pela assistência, alguma pergunta? Tem algumas aqui. Bom dia. Mentira. A senhora chegou a conversar com a Cibele? Com a Sibeli? É. Conversei naquela audiência que teve. Conversei com ela. Ela relatou o que aconteceu no dia? Oi? Ela relatou para a senhora o que aconteceu no dia? Ela falou para mim que ele trabalhou, daí ele foi lá, a buscou e foram para esse churrasco. Ficaram no churrasco
E ele veio, foi embora para casa. Ele deixou ela em casa e ele veio embora. Ela falou que ele voltou pro local lá? Não, ela nem sabia desse. Uhum. Acredita? Ele deixou na casa dela. Isso aí continuou. Pra você ele falou que tinha voltado? Oi? Pra você, senhora? Sim, quando tudo depois que aconteceu, ele contou para mim que voltou. Que voltou. Por que ele voltou pra lá? Não, ele voltou, deixou ela em casa e passou naquele local. Passou naquele local, né, na sexta-feira. E quanto tempo ele ficou lá? Ah, eu não sei dizer. A senhora comentou que ele é vítima de ameaças. Sim, na época Ameaça foi. de quem? Que tipo de ameaça? Ah, dos rapazes, né, da própria Gabriela. Mas relate pra gente. Sim. Não, que não existe ameaça. Ah, ele é ameaçado sem ter algo concreto. Ele tinha medo, né? Se Não, quando uma medo pessoa não é tem medo é ameaça. porque é ameaça. Eu prefiro não responder essa pergunta. A Prefiro medo não não é responder. ameaça. Prefiro não responder essa pergunta. Então não temos ameaça. Então, sem mais perguntas. No conselho de sentença, alguma pergunta? Não. Eu também não tenho mais perguntas. Eu agradeço a presença da senhora que a gente encerra, tá bom? Obrigado.